Fala galera, eu sou o Felipe e sejam bem-vindos ao canal Ciência Bíblica. Hoje a gente vai trabalhar com algumas questões voltadas à arqueologia bíblica, como o conhecimento científico, através da arqueologia, tem comprovado as histórias do Antigo Testamento. Vai ser uma série de vídeos, então já deixa o seu like, compartilha este vídeo com mais pessoas, se inscreve no nosso canal e ativa o sino para estar sempre recebendo notificações das nossas publicações. Então, bora para o vídeo de hoje. Então, pessoal, no vídeo de hoje, esse primeiro vídeo desta série, nós vamos falar sobre o êxodo bíblico e a ciência. Será que os israelitas realmente estiveram no Egito? Porque se eles não estiveram no Egito, não tem como ter havido o êxodo. Então, o que a arqueologia tem demonstrado através dos achados sobre esta questão dos israelitas no Egito? Então, vamos começar as nossas demonstrações. Em primeiro lugar, nós temos aqui a famosa Estela de Merempta, que foi encontrada por W.M. Flinders Petrie em 1896, na necrópole de Tebas, no Egito, e atualmente ela se encontra no Museu do Cairo, no Egito. E ela é datada em mais ou menos 1200 a.C. Se você for pesquisar no Google, mais ou menos aqui nessa área aqui, ó, você vai ter uma inscrição, né, egípcia, e aqui está ela, ó, uma inscrição, né, um fragmento que aparece a palavra Israel. É um dos únicos achados arqueológicos egípcios em que de fato aparece a palavra Israel. A frase toda está aqui, ó, né, em hieroglífico. Aqui está transliterado e aqui é a frase normal, né, para que se entenda. Israel está devastada. Sua semente, e aqui no caso a descendência, já não existe. Né, semente significando a descendência de Israel. Então nós vemos um hieroglífico egípcio falando sobre uma suposta destruição de Israel, etc. Mas a questão não é nem a destruição em Israel, é que de fato os egípcios conheciam os israelitas, tanto é que falaram sobre eles. Aqui nós temos, esse aqui também eu acho super incrível, é um chamado pedestal de Berlim, né? É um pequeno pedaço de pedra aqui. E aqui nós temos hieroglíficos egípcios, né? Nesses desenhos aqui, ó, são nomes de nações que eram cativas do Egito. E aqui neste pedaço, onde está parcialmente quebrado, eles fizeram a reconstrução e ela está também escrito Israel, então demonstrando que Israel era das terras das nações que eram cativas, escravas no Egito. Isso aqui para mim é fantástico, né? Isso aqui demonstra que de fato os israelitas estiveram no Egito. Nós temos aqui também, isso aqui é excelente, um papiro, o chamado papiro Brooklyn, né, que foi comprado em 1889 por C.E. Wilbur. Não se sabe a origem, né, onde é que ele foi encontrado, só se sabe que ele foi comprado por Wilbur no século XIX e atualmente está no museu no Brooklyn, nos Estados Unidos. E é encontrada uma lista de nomes nesse papiro aqui, e algum deles são nomes de pessoas israelitas, inclusive nomes que estão na Bíblia. Eu listei 3 aqui, aqui é Shifra, alguma coisa assim, a pronúncia, que é Sifra, que inclusive é a parteira mencionada lá no Êxodo capítulo 1, verso 15. Nós temos aqui Asher,
que é Aser, está lá em Gênesis 30, verso 13. E nós temos Issacar, que está lá em Gênesis 46, 13. São todos nomes hebreus e, inclusive, bíblicos, né? Nomes que estão na Bíblia. Então, a coincidência, né? Não pode ser mera coincidência ter esses nomes em hieroglíficos egípcios. Aqui nós temos uma inscrição no Templo de Soleb. Essa inscrição hieroglífica é datada de 1400 a.C. e foi descoberto no Templo de Soleb, na Núbia, que foi construído pelo faraó Amenhotep III. E aqui a inscrição que está escrita aqui, ó, esse pedaço aqui é a inscrição egípcia, está escrito Terra dos Chasso de Yahweh. Aqui, os arqueólogos, né, acreditam que Chasso deva ser atribuído aos israelitas, porque os israelitas são o único povo antigo que adorava este Deus aqui, Yahweh, né? Então, comumente, né, há mais ou menos um consenso entre arqueólogos de que o povo do Chasso são os israelitas. E aqui, será que existem evidências de que um hebreu chamado José viveu no Egito? Quando eu estava fazendo essa pesquisa, eu achei esses achados arqueológicos impressionantes. Foi achada essa estátua aqui, ó, e muitos arqueólogos, não é consenso, mas eu vou mostrar algumas características que demonstram que pode ser o José descrito lá em Gênesis, né, que foi cativo para o Egito, virou governador, etc. Essa estátua que tem sido, os arqueólogos têm, né, falado que é um monumento em homenagem ao José. Então, quais são as características desse achado? Nós temos aqui, tumba ao lado do monumento não tinha ossos, lembrando o pedido do filho de Jacó em Gênesis 50, 25. Para quem não lê a Bíblia, lá em Gênesis capítulo 50, verso 25, José ele faz os hebreus jurarem de que quando eles conseguissem sair do Egito para a terra que Deus havia prometido, eles levariam a sua ossada. Por isso que pressupõe-se que o túmulo de José deva estar vazio. Em segundo lugar aqui são as evidências encontradas em uma cidade chamada Avares, que fica embaixo da cidade de Ramsés. Ramsés é o faraó que muitos acreditam ser o faraó do Êxodo, né? O faraó que governava o Egito no tempo do Êxodo. Então José deve ser antes de Ramsés. E essa cidade, ela foi encontrada abaixo das ruínas da cidade de Ramsés. Agora, uma coisa impressionante é que em egípcio, Avares não possui significado nenhum. Mas se a gente colocar em hebraico, que é Ivri-Ish, significa homem hebreu, como foi designado a José em Gênesis 39, 14. Características da casa. As ruínas do palácio estavam em Tel Ed-Daba, anteriormente chamada de Gozan. No jardim, um túmulo piramidal e uma estátua monumental em homenagem à memória do falecido. Somente pessoas do alto escalão egípcio recebiam um túmulo em forma piramidal, né? Como se fosse uma pirâmide ali no seu túmulo. Então, por isso que pensa-se que é José, porque um escravo semita, né, no Egito, ter essa alta condecoração no seu túmulo, né, somente José tinha essas características para se ter essa homenagem. Agora, o rabino Barron, né, ao ver essas evidências, ele descreve a estátua, né, que foi achada, o monumento achado no túmulo, da seguinte maneira: foi determinado que a estátua usava um manto listrado multicolorido. Veja a extrema semelhança
com o José bíblico, porque foi José quem recebeu de seu pai uma túnica de várias cores. Então a estátua usava um manto listrado multicolorido de várias cores, tinha a pele pintada de amarelo, cabelo ruivo e segurava um bastão nas mãos. Todas as marcas por excelência da etnia semita. Para quem não sabe, semita são os povos que são descendentes de Sem, e Sem, que é o filho de Noé. Noé, não é? O fato de um oficial semita ter sido homenageado com uma tumba piramidal, uma anomalia sem precedentes na história do Antigo Egito. Como eu havia dito, somente o pessoal do alto escalão do reinado egípcio podia ter um túmulo em forma piramidal, né? Um triângulo. E encontrar um escravo semita, né? Um oficial semita, com uma tumba desse tipo é algo totalmente, como diz aqui o rabino, sem precedentes na história do Egito. Agora, isso aqui é impressionante, é o último achado aqui que eu listei. É o fragmento do anel fragmento de um anel com a inscrição YKBHR. Isso aqui é uma inscrição hebraica. Esse anel tem sido atribuído a José pelos seguintes motivos. Se você for ler o texto de Gênesis, José ele recebe um anel do faraó. Só que faraó era considerado um deus no Egito. Então, se José usasse aquele anel do faraó, ele estaria, de certa forma, venerando outro deus, senão o deus dos israelitas. Então, segundo alguns arqueólogos, Daniel teria mudado a inscrição deste anel para honrar, se não Deus, né, porque não poderia honrar a outro Deus no Egito, então ele honraria o seu próprio pai. Agora, com essa inscrição aqui achada neste fragmento do anel, se colocarmos vogais aqui nessas consoantes, a frase ficaria assim: Jacob Bar, que em hebraico é filho de Jacó. Então, o anel, a inscrição do anel estaria filho de Jacó. E por coincidência, o pai de José era o próprio Jacó. Então, essas são poucas evidências que eu trouxe aqui, só para demonstrar que, de fato, houve um povo chamado, um povo israelita no Egito, houve um José, um semita no Egito, que foi altamente honrado em sua morte, foi altamente homenageado, e este povo adorava o Deus chamado Yahweh. Então, parece que está comprovado que realmente os israelitas estiveram sendo escravos no Egito. Então esse é o vídeo de hoje, né? Não esquece de compartilhar, de se inscrever e de curtir, dar o like aí. Se você discorda dessas evidências, desses achados arqueológicos ou tem outra interpretação, então bota aqui nos nossos comentários aqui para a gente estar analisando e quem sabe estar fazendo um outro vídeo a partir dos seus comentários. Então, até a próxima. Fui.